Na última quinta-feira, agentes de segurança encapuzados invadiram a redação de um dos últimos jornais independentes da Rússia, o Novaya Gazeta. Foram 13 horas de busca. Os advogados foram impedidos de entrar. Os funcionários ficaram presos dentro do prédio sem conseguir falar com ninguém de fora. Um jornalista investigativo foi arrastado por vários homens mascarados, enfiados numa van e levado para o interrogatório. E o crime dele foi publicar uma investigação sobre pessoas poderosas perto do governo. E sabe o que as autoridades disseram que ele tinha feito de errado? Uso ilegal de dados pessoais. Enquanto eu li essa notícia dessa semana, uma frase me veio à cabeça de um livro escrito em 1948. Um livro que se passa num futuro imaginário. Um livro chamado 1984, de George Orwell. E aí eu pensei, gente, isso não é previsão, isso é só um retrato da realidade. Então hoje a gente vai falar de 1984, do George Orwell, mas não da forma que você já viu por aí. Eu não vou ficar listando aqui as coisas que o Orwell previu, porque na verdade esse é o ponto. Ele não previu nada. Ele fez um negócio muito mais sofisticado do que isso. Quando o assunto é 1984, todo mundo fala a mesma coisa. Nossa, cara, esse Orwell era um gênio, ele viu o futuro. Cada vez que aparece uma câmera de vigilância, é o Big Brother, de 1984. Cada vez que o governo manipula uma informação, é o Ministério da Verdade. Cada vez que um político inventa um inimigo para distrair a população, Emanuel Goldstein do livro. E isso não é só a imaginação das pessoas. Realmente o livro parece falar do presente. Mas aí a gente precisa parar e se perguntar: por quê? Orwell escreveu 1984 em 1948. Ele estava doente, tuberculoso, numa ilha remota da Escócia, sem aquecimento no inverno, batendo ali o livro na máquina de escrever com os dedos quase congelando. Ele morreu um ano depois de terminar o livro. Ele não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha algoritmo. Ele não tinha câmera de reconhecimento facial. Então como é que ele acertou tudo? Não é mágica? A resposta é mais simples do que isso e ao mesmo tempo muito profunda. Ele não estava olhando para o futuro. Ele estava olhando para o ser humano. E o ser humano, minha gente, não muda tão rápido quanto a tecnologia. O que o Orwell fez foi identificar padrões de comportamento do poder, padrões de como as pessoas reagem quando têm medo, padrões de como a linguagem é usada para moldar o que as pessoas são capazes de pensar. Ele pegou esses padrões que já existiam na história toda da humanidade e os levou ao extremo numa ficção. E como esses padrões continuam sendo os mesmos, a ficção continua parecendo real. É como se você observasse que toda vez que chove, as pessoas usam guarda-chuva. E descrevesse isso num livro. Daqui, sei lá, 50 anos, as pessoas vão abrir os guarda-chuvas do mesmo jeito. E você vai parecer que previu o futuro. Você só entendeu um comportamento. E agora a gente chega no coração do livro. Porque se tem uma coisa que o Orwell entendeu melhor do que qualquer outro escritor do século XX, é o poder da linguagem. E muita gente fala sobre isso, mas pouca gente entende de verdade. No livro 1984, o regime inventou uma nova língua e chamou essa nova língua de Novilíngua, ou Newspeak no original. A ideia era muito simples e me dá medo até hoje. Se você elimina as palavras que descrevem um pensamento, as pessoas param de conseguir pensar aquele pensamento. Sem a palavra liberdade, você não consegue formular o desejo de ser livre. Sem a palavra injustiça, você não consegue nomear o que sente quando é tratado mal. Isso te soa absurdo? Te soa ficção científica? Então me conta aqui uma coisa. Quantas vezes você já viu uma notícia que usava uma palavra estranha para descrever uma coisa simples? Por exemplo, neutralização de alvos em vez de pessoas mortas. Ajuste fiscal, em vez de cortes de benefícios. Flexibilização trabalhista, ao invés de menos direitos. Gestão de narrativa, ao invés de mentira. E até as crianças sofrem disso e a gente nem vê. Um dia desses, o meu filho disse que o colega dele era roubado, quando ele queria dizer que o colega era bom no jogo. Eu perguntei, mas seu amigo rouba no jogo para ganhar, para ser bom? E ele disse, não, mãe, ele é habilidoso, mas que a gíria da moda é essa, roubado. Quando alguém é bom, é roubado. E desde quando roubar é uma virtude? A coisa tá muito maluca. Orwell chamou isso de duck speak, falar como um pato.
que é produzir o som sem pensar. E o regime de 1984 adorava quando as pessoas faziam isso, porque significava que o controle estava funcionando. E isso não é novidade do século XX. Isso é velho como a política é velha. Os imperadores romanos não falavam estamos invadindo. Eles falavam nós estamos trazendo a civilização. E não é só no poder político. Nas relações, nas famílias, no trabalho. A gente aprende desde cedo que nomear as coisas do jeito certo é uma forma de poder. Orwell entendeu que a linguagem não é neutra, ela é uma arma. E quem controla as palavras, controla o que as pessoas conseguem imaginar. E hoje, hein? Hoje a gente tem algoritmos que decidem que tipo de linguagem você vai ver mais. Câmaras de eco, onde as pessoas usam as mesmas palavras e os mesmos enquadramentos. Plataformas que removem conteúdo com base em critérios que ninguém leu. A tecnologia mudou. Mas o mecanismo é o mesmo que o Orwell descreveu. O Orwell não era adivinho, ele era um observador obsessivo. Antes de escrever 1984, ele tinha lutado na Guerra Civil Espanhola. Ele tinha visto de perto como que o fascismo e o stalinismo funcionaram. E ele tinha percebido que os dois lados, apesar de se odiarem, usavam as mesmas técnicas. Propaganda, controle da informação, inimigo externo para unir o povo, reescrita da história quando conveniente. Ele não inventou o Big Brother do nada. Ele destilou o que tinha visto em carne e osso. É exatamente isso que os grandes escritores fazem. Eles não preveem o futuro. Nossa, eu já tô até repetitivo, tanto que eu falo isso. Eles identificam padrões humanos que são tão antigos quanto a civilização. E eles vão lá e colocam essa situação tão clara, tão aumentada, tão bem iluminada, que a gente consegue ver o que normalmente é invisível no cotidiano. O Kafka fez isso com burocracia. O Huxley fez isso com entretenimento como controle. O Dostoiévski fez isso com a culpa e o livre-arbítrio. E todos eles parecem contemporâneos, porque a matéria-prima deles era o ser humano, não a época. Pensa assim, se você escreve hoje uma história sobre uma plataforma de redes sociais que transforma a realidade das pessoas por meio da dopamina artificial e das bolhas de informação, essa história vai parecer relevante ou não daqui a 50 anos? Provavelmente sim. Não porque você previu o futuro, mas porque você entendeu um padrão de comportamento humano. A nossa busca por validação, a nossa tendência a acreditar no que confirma o que já acreditamos. É isso que a ficção faz de melhor. Ela cria uma lupa para o que já existe. Então volta aqui comigo para aquela redação em Moscou que eu falei no começo do vídeo. Aquela cena dos agentes encapuzados, dos advogados do lado de fora sem poder entrar, do jornalista sendo enfiado numa van e a acusação oficial sendo uso indevido de dados pessoais. Em 1984, existe um conceito que o Orwell chama de duplo pensar, que é o doublethink. É a capacidade de acreditar em duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. De saber que algo é mentira e ainda assim acreditar que é verdade. O regime precisa disso para funcionar. E as pessoas aprendem a fazer isso não porque elas são burras, mas porque é a única forma de sobreviver num ambiente onde a verdade é perigosa. Presta atenção, um jornalista que investiga corrupção preso por usar dados indevidos. Isso é duplo pensar ao vivo. Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas a narrativa oficial diz outra coisa. E a narrativa oficial é o que entra no registro. Orwell não previu a Rússia de 2026, ou o mundo todo, né? Mas ele entendeu que o poder, quando não tem limites, ele sempre vai tentar controlar a palavra. Porque quem controla a palavra, controla a realidade. E quem controla a realidade, controla tudo. E sabe o que é mais impressionante nisso tudo? O livro 1984 foi banido em vários países ao longo da história, inclusive na União Soviética, inclusive em algumas escolas americanas. Porque livros que nomeiam claramente o que o poder faz são exatamente o tipo de coisa que o poder quer calar. O escritor mais perigoso não é aquele que escreve o que as pessoas querem ouvir, é aquele que escreve o que as pessoas ainda não sabem que estão vivendo. Isso é o que o Orwell fez. E é isso que a literatura pode fazer por você, tanto como leitor quanto como escritor. Se você chegou até aqui, me conta agora nos comentários. Que padrão humano você enxerga hoje que acha que alguém deveria transformar num livro? E que talvez seja uma previsão do futuro no futuro. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos sobre literatura e escrita criativa. Eu vou deixar aqui um outro vídeo do canal aparecendo na tela. Eu espero que você veja, eu espero que você goste.
Obrigada por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.